Eu estou apaixonado por Salmos, meu. É impressionante porque cada ano que você vai ler, eu quase terminando ela. Mas não foi com a finalidade de ler ela toda, tipo, em um ano e tal. Porque eu já fiz isso, já li em um ano. Só que você degustar a palavra, por exemplo, tem salmos aqui, esses salmos mesmo que a gente vai ler, eu já li ele, tipo, quase todo dia eu leio ele tudo de novo, assim, porque eu achei. Eu espero que você receba ele da mesma maneira que eu recebi. É quase que assim, tipo, o pregador não precisa pregar, só ler, você já percebe a autoridade da própria palavra. Olha só. Olha só. Salmo 29. Todo mundo achou? A voz do Senhor ouve-se sobre Carol, as águas ouve-se sobre. Carol está em alfa. 3. A voz do Senhor ouve-se. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Aqui na outra tradução, vê se está igual a de vocês. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, e o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Até aí. Até aí. Agora dá uma corridinha lá atrás, Gênesis. Rapidinho, porque hoje eu tenho horário para entregar o culto. Sim, tem horário para entregar o culto. Gênesis 3:8. Gênesis. Amanhã temos estudo bíblico. Quem está fazendo, não falte. Quem não está fazendo, misericórdia na tua vida. Acharam? Gênesis 3:8. E ouviram a voz. Voz de quem que eles ouviram? Olha só. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ó, Deus estava passeando. Passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do diabo. Escondeu da presença de quem? Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus. E Adão disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Até aí. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos. Fala conosco nesta noite.
Importa é que o Senhor cresça, que nós diminuamos. Há uma necessidade da tua igreja ouvir a voz do Senhor. Há uma necessidade da igreja continuar ouvindo a voz do noivo, continuar ouvindo a voz das muitas águas. Por isso, fala conosco nesta noite. Usa-me como um canal na tua presença. Que seja eu aqui falando, mas que não seja a minha voz ecoando. Que esteja eu aqui de corpo presente, mas que em tudo seja a voz do teu Espírito, a voz do Todo-Poderoso falando. Que a minha carne caia por terra e teu Espírito prevaleça. Todo valente, todo e qualquer tipo de movimentação que não é do Espírito Santo, seja amarrada, lançada no abismo, na autoridade do nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém. Pode se assentar. Amém. Né, Gabrielzinho? Vai falar em línguas hoje, né? Glória a Deus. Nós acabamos de ler, principalmente se atenha ao texto de Salmos, que nós lemos dois textos, mas na verdade, toda a voz do Senhor, ela ecoa em todas as Escrituras. A voz de Deus, ela ecoa em toda a sua Escritura, em toda a sua palavra. Em toda a sua palavra, em toda a palavra de Deus, existe a voz. E existe um teólogo que disse uma vez que a Escritura, porque em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada, é divinamente inspirada por Deus, apta para o ensino e para a exortação. Então, ele disse uma vez um teólogo que as Escrituras, a palavra de Deus, contém o hálito do próprio Deus. Porque toda a Escritura não é apenas uma palavra comum, mas é a voz de Deus expressa para o seu povo escolhido, para a sua igreja. Então não é apenas uma palavra. Se nós pegarmos a palavra de Deus e apenas colocarmos como um conteúdo histórico, é como se fosse um livro qualquer. Mas existe poder nesta palavra. E esta palavra é a voz de Deus que ecoa para nós, que é a direção de Deus para nós. E nós devemos entender que Deus faz isso desde o início, para que a primeira voz que o homem ouvisse fosse a voz de quem? Dele mesmo. Qual foi a primeira voz que o homem ouviu? A primeira voz que o homem ouviu foi a de Deus. Quando ele terminou de fazer o homem, soprou o fôlego de vida, quem foi a primeira pessoa que Adão enxergou? Deus. E aí abriu os olhos e enxergou, e ali começou a ser estabelecido um relacionamento. Mas nós já vamos falar sobre isso. Antes é bom a gente entender que a voz de Deus, ela é soberana. Que a voz de Deus, ela ecoa. No Salmo que nós lemos, 29... a voz de Deus, ela é expressa ali como uma voz de autoridade, uma voz que é soberana, uma voz ao ser dita, uma voz ao ser ecoada, os homens se calam, toda a criação obedece. E como diz também no Salmo,
que os céus proclamam a sua glória. Quando Deus fala, quem você acha que deu a ordem para o peixe engolir Jonas? Ele ouviu a voz de quem? A direção de quem? De Deus. Ó, engole aquele rapaz ali, porque eu tenho uma obra na vida dele. Tudo para contar uma história, porque a voz de Deus, quando ela é dita, quando ela é soprada, o homem se curva e tem que se curvar. Eu já vi muitas vezes, a gente vê lá no próprio, em próprio Daniel lá, quando Nabucodonosor está no seu palácio, ele vai ali para a varanda, ele começa a se gabar, né? A contar vantagem, porque eu construí com a força do meu poder, porque eu sou o cara, esse cara sou eu, porque eu sou o top, eu sou, e aí Deus não deixa nem ele terminar não termina. Nem termina essa frase, porque agora você deu uma de bonzão, agora você vai comer com os bichos, vai para o mato, vai viver igual bicho agora. Por causa de uma voz. Então, a voz do Senhor é soberana. E faz estremecer, e principalmente nos dias de hoje que nós vivemos, a voz de Deus, ela está ecoando em todos os lugares desta terra, para fazer estremecer todas as estruturas humanas. Ou você não está vendo o que está acontecendo ao redor do mundo? Ou você não está percebendo que em cada lugar que está sendo pregado a palavra de Deus, você troca ali, vê em várias pregações no YouTube, em vários lugares que é pregado, em várias pessoas de diferentes correntes teológicas diferentes, mas independente de qual seja a igreja, independente seja no congresso, na praia, no evangelismo, aonde quer que seja, há apenas uma voz ecoando. Há apenas uma voz dizendo, chamando, Deus chamando o seu povo para mais perto dele. Deus chamando o seu povo, Deus é fazendo ecoar a sua voz. Para abalar as estruturas, porque a gente percebe que logo em seguida, no decorrer da história, que Deus deu o privilégio, através dos profetas, de fazer com que eles representassem a própria boca, a voz de Deus. E Deus chama os profetas, principalmente na época dos reis. Os profetas entravam na presença do rei, e eles poderiam entrar a hora que quisesse, porque eles representavam o próprio Deus ali. E quando eles vinham trazer o recado, todo mundo já tremia na base. Porque olhava e vinha, quando Samuel vai ungir Davi, o que eles perguntam? A primeira coisa é: de paz a tua vinda? Ou seja, não vai vir chibata para nós? Não, é só sacrificar o Senhor. Tá tranquilo. Porque o profeta representava a própria voz do Senhor para o seu povo, para trazê-los, chamá-los para o arrependimento, para dar a direção certa. Por isso, tem se levantado também nesse tempo. Deus nunca houve tantos profetas aonde Deus tem levantado num tempo como esse, para que através dos profetas o Senhor possa ecoar a sua voz para chamar o povo ao arrependimento, para chamar a sua igreja de volta para o centro da sua vontade. E hoje essa voz está aqui me chamando e chamando eu e você para trazer-nos de novo para o centro da sua vontade. Essa voz do Todo-Poderoso
está aqui no nosso meio para dizer para mim e para você: desperta tu que dormes, desperta, porque eu tenho obra grande para fazer. Então eles ficavam com temor ao ver o profeta. E existiam muitos profetas, sim, que eram comprados, que não eram da parte do Senhor. E o profeta tinha uma única responsabilidade. Uma única responsabilidade. Sabe qual? Transmitir aquilo que Deus estava falando para ele. Sem tirar nada e sem pôr nada. Exatamente como ele havia dito. O profeta era tipo o menino do recado, sabe? Sabe o carteiro quando vai lá na tua casa? O carteiro não pega a carta e escreve de novo. Ele não abre a carta e fala assim: não, tá errada essa carta, eu preciso escrever porque te mandaram errado. Ele faz isso? Ele não pode, não só não pode porque ele é um crime, ele violar o conteúdo. Então ele entrega o conteúdo para você exatamente como foi mandado. Assim, o Senhor tem levantado e quer levantar muitos outros, porque o Senhor quer levantar muitos de nós que estamos aqui como boca dele nesta terra. Porque tem muitas pessoas que o Senhor quer falar e Ele não vai usar quem está lá no norte, no sul, distante. Vai usar você. Vai usar e quer usar você. A voz do Senhor quer ser ecoada em toda a terra, porque existe uma visão distorcida de quem é Deus. Então, por isso que Deus levanta eu e você para mostrar o Deus verdadeiro, muito diferente do que as pessoas acreditam ser Deus. Se você parar para conversar com qualquer pessoa onde você trabalha, em qualquer outro lugar, no meio da sua família, e você começar a questionar, a perguntar uma pessoa que não conhece, você vai perceber que existe uma visão distorcida de quem é Deus. Ela crê, muitas pessoas falam: você crê em Deus? Sim, eu creio. Mas se você começar: mas quem é Deus? Que já é uma pergunta assim, basicamente sem resposta, né? Porque o que você der de quem é Deus? Presbítero, quem é Deus? É uma pergunta assim, fala: meu, que você vai fazer essa pergunta? Você está querendo me colocar em maus lençóis? Essa pergunta não tem resposta. Quem é que vai responder quem é Deus? Ah, não, Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Mas é muito mais do que isso. É o mar infinito. Deus é um mistério insondável. E se você perguntar para a pessoa, ela vai te dar uma ótica distorcida. Sabe por quê? Porque, como eu disse no início, olha, preste atenção, agora a gente vem para a voz do relacionamento. A primeira voz que Adão ouviu foi a voz de quem? De quem? Ah, mas a palavra diz que é só você ler a palavra que você entende que a primeira voz foi a de Deus. Por quê? Porque Deus deu a direção para Adão. Então ele ouviu a voz dele. Então a primeira voz que Adão ouve é a de Deus. Então por que quando depois ele ouve a voz de Deus e ele tem medo da voz do Deus que ele já tinha ouvido? Ele já havia estabelecido um relacionamento. Então por que ele ouve a voz de Deus de novo e tem medo? Medo da voz de Deus. Sabe por quê? Porque outra voz já tinha tido acesso ao seu coração. Sabe por que muitas vezes a voz de Deus parece que, não sei se é de Deus, se não é, porque a gente dá ouvido para outras vozes. E a gente não fica com a referência da voz do Senhor.
Ah, não, mas eu acho que isso é de Deus, mas eu acho que isso não é, mas eu não sei. E aí a gente fica perdido. Por isso é que as pessoas têm uma visão distorcida, porque elas nunca ouviram a voz de Deus. Ou muitas delas, às vezes o Senhor já até se manifestou através da sua voz, através da boca de pessoas, mas ela não sabe quem é Deus, ela não sabe que é a voz de Deus falando. Muitos de nós e muitos de vocês que estão aqui, Deus está falando, muitas vezes levanta pessoas do seu lado, pessoas ímpias, para falar aquilo que muitas vezes você tem insistido em virar as costas, em voltar atrás, e Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está te chamando. Só que muitas vezes a voz que a gente tem, aí vem a serpente, fala uma coisa, e aí usa a boca de outro. E aí a gente perde a referência da voz de Deus. Porque uma vez que você conhece a voz de Deus, uma vez que você tem contato, dia após dia com ela, estabelece um relacionamento com Ele, e dia após dia, faça chuva, faça sol, os joelhos estão dobrados falando com Ele, e ouvindo as direções dEle, não tem voz de serpente que vai te confundir. Você muitas vezes está em confusão porque a serpente está falando e você está ouvindo. Eu aprendi uma coisa, com demônio a gente não conversa. Esse dia teve até um debate lá numa rádio que a gente ouve, que se podia conversar com Deus. Já viu isso? Se podia conversar com demônio, se não podia. Eu converso com Jesus. Oxi. Eu vou, sai em nome de Jesus, acabou. É porque eu vim para destruir. Sai em nome de Jesus. Vai embora. Vai, não peques mais e se apruma com Jesus, porque o bicho está pegando. É assim, pronto. A voz do Senhor, ela tem que ser a nossa referência. Se você nunca... quem já ouviu... às vezes você fala assim, nossa, mas o pastor está falando a voz, e de repente eu acho que eu estou ficando doido, porque eu nunca ouvi a voz de Bruna, vem aqui para... A voz às vezes está falando dentro de você. Porque quem mora dentro de você é o capeta ou o Espírito Santo? Se ele mora dentro de você, é ele que está falando muitas vezes dentro de você. E essa voz fica ecoando. Não vai para esse caminho, não vai para esse caminho, não vai para esse caminho. A voz dele está ecoando. Vai buscar minha presença. Agora é hora de orar, agora é hora de orar, agora é hora de orar. Agora vai me buscar. Não dorme, não deita, porque você vai dormir. Não ora assim, se levanta, vai buscar, vai estudar, vai ler a palavra. Vai, porque eu tenho coisas para te dizer. Levanta, porque eu tenho coisas para te mostrar. Não fica assim, não fica prostrado. Essa não é a minha voz. Vai adiante, vai, porque eu tenho coisas para você. A voz fica ecoando. Mas, da mesma maneira, Satanás quer... Porque quem é que estava lá? Quem é que disse para Eva? O mais engraçado é, olha como o negócio é tão maligno, que a serpente não conversou diretamente com Adão, sim ou não? Conversou diretamente com Adão? Não. Mas foi algo tão maligno que ele falou com Eva e automaticamente essa mesma voz da serpente conseguiu ter acesso ao coração de Adão. Sabe o que é isso? Que muitas vezes Satanás não vai nem diretamente até você, mas ele usa a boca de pessoas. E aí você dá ouvidos e perde a referência da voz que você ouviu no domingo, no culto. Perde a referência da voz que você ouviu quando você estava de joelhos orando, buscando a presença. Ai, pastor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Então vá buscar mais. Vá buscar mais.
Sabe por que muitas vezes a voz de ele muitas vezes se cala? Sabe por que muitas vezes Deus se cala? Porque Ele quer que você busque mais. Porque Ele está te incentivando a você buscar mais. Porque passou a vida inteira, aí agora buscou, tá, umas 2 semanas, eu até contei, né? A pessoa passou anos, aí ia para a igreja e tal, aí de repente começou a jejuar, a fazer campanha e tal, e aí, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas quanto tempo você vive essa vida assim, em busca e tal? Não, eu comecei essa campanha há 1 mês, e aí já quer resposta agora. Tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Mas não significa que ele não vai falar, porque todo mundo aqui já ouviu a voz de Deus. Você pode não ter identificado que era a voz de Deus, mas que você ouviu, já ouviu. Vou dizer de novo. Você pode não ter identificado que era a voz do Senhor, mas que Ele falou com você, Ele falou. Certo? Então, pare de dar ouvidos para a voz da serpente. Pare de deixar a voz da serpente ter acesso ao seu coração. Para que você não perca a referência da voz de muitas águas, da voz poderosa, que quando fala, é demais, a voz de Deus é inconfundível. Quem tem experiência sabe que é Deus falando. O problema é que muitos têm resistido. A voz que você precisa resistir e lançar fora, você não lança. Mas a voz que você deve ouvir é abrigar no teu coração e dizer, Senhor, é isso, então eu vou adiante. Muitas vezes você tem resistido. Resistido à voz do Senhor e dizer, não. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu tenho 10 minutos para acabar. Vamos lá. A voz do Senhor se manifesta de várias maneiras. De várias maneiras, mas eu vou listar aqui para você só 4. Primeira delas, Ezequiel 37. A voz de Deus traz à existência aquilo que não existe. Olha, até me arrepio aqui só de falar. Um vale de ossos secos, está morto, não presta para nada. Mas que ele disse para o profeta, a gente não tem tempo para abrir, mas o que ele disse para o profeta? Ó filho do homem, o que você está vendo aí? Por acaso viverão estes ossos? E aí o profeta fala, o Senhor é que sabe. Eu vou saber disso aqui, isso aqui não é assunto meu. Isso aqui é assunto do Senhor. E aí ele fala, em outras palavras, traduzindo para o português nosso. Eu que sei mesmo. Então vai lá e diz, vale de ossos secos. Ouvi a voz do Senhor, a palavra do Senhor. E comece a reviver deste vale de ossos secos. E aí ele vai e faz exatamente como o Senhor. E aí não era mais o profeta falando. Não era mais um homem falando. Porque a boca era do profeta. A pessoa era o profeta. Mas a voz era a voz do Todo-Poderoso. Trazendo à existência aquilo que estava morto. E assim também tem vale de ossos secos dentro de cada um aqui. Muitas vezes emudecidos, secos, sem vida. Mas a voz do Senhor está aqui nesta noite para te dizer, vale de ossos secos, interior que está sem vida, interior que está desanimado, comece a reviver no nome de Jesus. Comece a reviver. Comece a reviver. Por acaso, filho do homem, esse vale dentro de você, essa situação na tua casa, tem vida? Se fosse muito de nós, né? Aí falaram assim, Senhor. Deixa eu contar,
O senhor tem 2 horas para me ouvir? Deixa eu contar uma história. Então, eu estava lá, vim da Bahia, vim do Pernambuco, vim de Nordeste, e aí foi uma luta difícil para vir para cá, e tal, e tal. E deu só assim. Eu sei de tudo isso. Eu quero é que você, eu quero é usar a tua boca para ecoar a minha voz dentro da tua casa. Eu quero é usar a tua boca para trazer vida neste vale que está morto. Eu quero é usar a tua boca mesmo. Não vou usar a boca de outro. Porque ali ele não chamou outra pessoa. Tem muitas coisas na sua vida que Deus não vai chamar outra pessoa. Não vai chamar pastor e vai permitir com que você passe sozinho, porque Ele quer usar a tua boca para fazer a voz dEle ecoar dentro da tua casa, para dizer, traz a vida em nome de Jesus. Vai isso que está morto, este casamento que está morto, esta família que está destruída, este vale de ossos secos no teu trabalho, na tua família, comece a reviver em nome de Jesus. Segundo, a voz que nos constrange. A voz que constrange o pecador. Não é pregação, não é rodopiar, subir nas paredes. Não é essa voz. Porque eu já vi muitas pessoas, pastores, e os que são das antigas aqui, você já viu muito pastor falando, porque você tem que usar essa calça, você tem que fazer isso, não pode depilar, não pode fazer isso, nada contra. Você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. O homem pode falar muitas coisas, mas se não tiver a voz do Senhor ali, não adianta. Não adianta, é a voz do Espírito que constrange o pecador e leva o pecador ao arrependimento. É a voz do Espírito que constrange eu e você. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. A terceira vez foi um constrangimento que ele viveu e dizer, eu já conheço essa história. Eu já conheço essa história. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Em outras palavras, era Pedro dizendo, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu não presto. Mas eu te amo mesmo assim. E eu sei que o Senhor me ama do jeito que eu sou. E uma coisa muito doida, porque o Senhor falou, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí é que eu fico mais doido mesmo, porque como assim eu te neguei e a igreja... Não entendo. O Senhor sabe que eu te amo. A voz que constrange o nosso coração. É o Espírito que nos constrange. Sabe qual é o problema muitas vezes? Porque existem 2 vozes. A voz do Espírito me constrangendo, querendo me levar ao arrependimento. E a voz me chamando, a outra voz me chamando para os prazeres da carne. Me chamando e oferecendo pratos e uma forma de vida completamente fora da vontade de Deus. Mas a voz do Espírito nunca vai me levar a pecar. A voz do Espírito vai me constranger. E muitas vezes, muitos de vocês já sentiram aqui. Você foi fazer uma coisa, você pode até querer esconder, mas você sentiu aquele peso e o Espírito falando, por que você fez isso? Vai correndo pedir perdão logo. Porque daqui a pouco, agora mesmo, o acusador já está vindo aí para pedir sua vida. Vai logo pedir perdão. Vai logo. Por que você fez isso? Por que você gritou desse jeito? Precisava de gritar? Precisava de usar essas palavras com aquela pessoa? Você não está vendo o que você está fazendo, que outra pessoa está te manipulando para você ir contra? Olha, ei, desperta, você não está vendo?
Por que você falou desse jeito? Por que você bateu? Por que você falou dessa forma grosseira? Olha esse orgulho aí. Você não te lembra lá que foi ministrado, que está lá, está escrito? Que eu resisto aos soberbos? Cuidado, olha. Não entra nesse negócio que é furada. Esse negócio aí é furada. Não vai. E a pessoa indo. E a pessoa chegando cada vez mais perto. Não vai. E aí quanto mais você chega mais perto do pecado, dos erros, mais aquela voz fica gritando ali. Fica quase que, né? É como a voz de João Batista. A voz, João Batista era o que estava nos desertos. Mas a voz era do Senhor. A voz que clama no deserto, chamando o povo para o arrependimento. Essa mesma voz está chamando eu e você para o arrependimento. Essa mesma voz está aqui clamando, porque muitos de nós estamos falando, muitos pastores, muitos profetas, muitos homens e mulheres, e muitas vezes no YouTube, em todos os lugares, você está ouvindo essa voz, mas você está resistindo. Não resista, porque essa voz constrange o nosso coração, e essa mesma voz quer te usar para constranger outros corações. Mas primeiro você precisa aceitar essa voz e dizer: eu preciso mudar. Eu não posso mais viver essa vida. A terceira é a voz que corrige a nossa rota. É 1 Reis 19. E que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aí dentro? E detalhe, a voz não veio no terremoto, não. Brisa. Porque ali ele já tinha perdido a referência, lembra? Já tinha perdido a referência, então... Não, Elias, o que você está fazendo aí? Não, sabe o que é? É que mataram os profetas e aí conta toda aquela história. O que está fazendo aí, Elias, dentro dessa caverna? A voz que corrige a nossa rota e me leva de volta para o propósito, porque caverna, para o diabo, era o fim da linha para Elias. Tem coisas na sua vida que o diabo quer dar um ponto final e ele quer decretar o teu fim. Não tem mais jeito. Mas não é o diabo que decide a minha vida. Não é demônio, não é ninguém que decide a minha vida. Portanto, ouça a voz do Senhor, porque a voz do Senhor te traz de volta para o propósito. Você saiu do propósito. Volta de novo. O Senhor está te chamando, volta de novo para o propósito. Está fazendo o que nessa caverna aí? Caverna não é o teu lugar. Vai de novo para o propósito. E levou Elias de volta. Sai daí, Elias, sai daí. Ah, porque eu estou sozinho. Que sozinho, que nada. Tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você ainda tem muita obra para fazer. Eu ainda tenho muita obra para fazer através de você. Você vai viver coisas extraordinárias. E está falando que está sozinho. Você pensa que você está sozinho. E quando eu digo estar sozinho, não é só você está com Deus. Aonde você vai, Ele vai com você. A gente pensa que os problemas e as situações que a gente vive são exclusivos nossos. Não.
Você não está sozinho, porque o Senhor levanta outras pessoas. E é por isso que existe uma igreja. E é por isso que existe um corpo. Porque o Senhor olha, e quando você vem, muitas vezes você está abatido, está muito entristecido com situações, com lutas, ou com raiva, ou muitas vezes abatido. Mas você vem à igreja, e aí tem outras pessoas passando por situações, talvez até piores do que a sua. Mas o Senhor está revestindo um, está enchendo o outro, está levantando um, está levantando o outro para te dizer: você não está sozinho, porque eu tenho uma obra e estou junto com você. E em último lugar, a voz que faz arder e queimar novamente. Tem muita gente apagada. Sabe por quê? Sabe por quê? Se a voz do Espírito faz queimar e arder e acender a chama do nosso interior, qual é a voz que faz apagar? Tá entendendo? Por que está apagado? Voz de quem? Quem te disse? Vou fazer a mesma pergunta. Quem te falou que você estava assim? Não, porque eu estou cheio de problema, porque esse negócio de casamento não é para mim, essa situação não é para mim, viver a vida com Deus, ter essas coisas, viver com Deus assim, do jeito que o pastor fala, não é para mim, esse negócio não é para mim. Deus tem outra coisa para outra pessoa, mas para mim não. Quem te falou isso? Quem te falou que é isso? Quem te disse que você estava assim? Comece a ouvir e a dar ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Comece a dar ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para fazer queimar novamente. É os discípulos em Lucas 24. Abra lá para a gente finalizar. Aliás, já se coloque de pé. De pé. Lucas 24, 29. É os discípulos no caminho de Emaús. Acharam? Lucas 24, 29. Aqui, ó. Lucas 24, 29. Acharam? E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe os olhos, e conheceram, e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para com o outro: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eu quero te dizer, se você estava apagado, hoje é dia de você ouvir a voz do Senhor aqui neste lugar, e a chama que estava apagada dentro de você começar a acender, e começar, aqueles que estavam em apostasia, já caminhando por um caminho de apostasia, o Senhor vai te trazer de volta, e você vai ouvir a voz dele, para te dizer: oh meu Deus, você precisa ouvir essa voz de novo. Para te dizer o que você está fazendo aí. O que você está fazendo que você deixou de buscar a minha presença como antes. O que você está fazendo que você deixou de me buscar. Eu tinha tantas coisas para te revelar. Eu tinha tantas coisas para fazer. Você parou de me buscar, sua família já era para estar em outro. Eu já estava fazendo tantas coisas na tua família. Por que você parou de me buscar? Por que você parou de desejar? Por que você parou de ter fome e sede de mim? É a voz
que te faz queimar novamente. É a voz que acende aqueles que estavam apagados. É a voz que acende e que te dá um chacoalhão e te dizer: desperta, desperta, desperta e sai dessa sepultura. Desperta. Desperta, porque a vida que você está levando, você está só preocupado com as coisas desta terra. E eu tenho coisas muito superiores para te dar. Eu tenho coisas superiores para te revelar. Eu tenho coisas tão maravilhosas para te contar. Eu tenho segredos para te contar. Eu tenho coisas para te revelar, mas você está preocupado com as coisas terrenas. Se você ouvisse e se você parasse para me ouvir e parasse para ter tempo comigo, você já iria ter passado dessa fase há muito tempo. Você estaria esperando em mim, não esperando nas coisas. Feche os teus olhos. A voz dele está aqui. A voz dele está ecoando, está chacoalhando muitos corações que estão aqui. Está começando a te chacoalhar. Vai começar a agitar você por dentro. A agitar você por dentro. A agitar você por dentro. Comece a orar e pedir: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te ouvir novamente. Arde esta voz, arde no meu interior como antes. Arde no teu interior, porque a parábola das 10 virgens, elas estavam todas ali, e de repente elas ouvem uma voz: o noivo está chegando. O noivo está chegando. E aquela voz das virgens sábias, aquela voz só fez queimar ainda mais aquilo que já estava ardendo no interior. Mas as outras estavam apagadas. E não dava mais tempo. Não dava mais tempo. O tempo é agora. 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 O tempo de buscar é agora. Buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Oh, clama a mim, 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 eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, clama a mim. Oh, aleluia. Faz arder o nosso coração de novo, Senhor. Faz arder de novo. Constrange corações ao arrependimento. Corrige as rotas. Oh, desperta. Traz vida para este vale de ossos secos. Traz vida de novo. Traz vida, traz vida. Traz vida, desperta aqueles que nunca ouviram a tua voz. Oh, que essa voz começa a queimar, a dizer: estou aqui, sou eu fazendo, sou eu curando. Vem despertar pessoas que estão dormindo. Desperta, desperta, desperta. Desperta, desperta. Desperta, voz de muitas águas, agitar as águas do interior. Oh, porque a voz de Jesus naquele paralítico no tanque de Betesda, ela estava ali e ele pensou que Jesus queria agitar as águas, mas Jesus não agitou as águas. Jesus agitou as águas no interior dele para trazer vida e vida em abundância. Oh, rabacadabasoma de você, cadabas. Oh, aleluia. Esta voz está aqui.
para ecoar dentro do teu interior e te agitar e te dizer: eu estou aqui. Você não está vendo que eu estou aqui? Você não está vendo que é eu mexendo no teu interior? Você não está vendo que todos esses problemas, essas situações que você está vivendo, foi porque você deixou de ouvir a minha voz e você está tomando prejuízo atrás de prejuízo? Comece a ouvir a minha voz. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Oh, a voz do Senhor te desperta. Começa a te despertar nas madrugadas. Você vai começar a ouvir essa voz te despertando e te dizendo: vem buscar, vem me buscar, vem me buscar, vem me buscar, porque eu tenho coisas maravilhosas para te mostrar. Oh, relemasse de ohalamas. Essa voz ecoa, 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 ecoa. A voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano, porque a sua voz é a voz que abate os soberbos. Oh, aleluia. Essa voz está aqui para te dizer: sou eu. Não temas, sou eu. Foi o que ele disse para Pedro. E todo mundo dizendo: é um fantasma. É um fantasma. E começaram a temer, tiveram medo de Jesus. Como pode isso? Você ter medo de algo que Jesus está fazendo na tua vida? E aí Jesus disse: não temas, não tenham medo, sou eu. E o Senhor te diz: não temas, sou eu. Feche os teus olhos. Não se disperse. Não temas, sou eu. Não temas, não tenha medo, sou eu. E a mesma voz disse: vem, Pedro. E essa voz está te dizendo: venha. Se achegue mais perto de mim. Às vezes a voz do Senhor está irreconhecível para você. Você não está reconhecendo porque você está muito distante. Porque tem muito barulho. Tem muito barulho. Tem muito barulho. E aí você precisa chegar mais perto. Para poder chegar mais perto na intimidade. Para saber o que Ele está dizendo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tempestade, essa situação que você está vivendo não é nada para aquilo que o Senhor, perto de quem é o Senhor. Basta apenas uma palavra. Basta apenas um som da sua voz para dizer: acalma a tempestade, acalma a ventania, acalma a ventania, acala-te, cala-te agora. O Senhor fala com você nesta noite e começa a te mostrar e a chamar você para a presença de volta. E te dizer: para de dar voz para a serpente. Para de dar voz para quem você não tem que dar ouvidos. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz, porque tem coisas que eu estou falando e que eu já disse mais de uma vez, para te mostrar que sou eu falando. Tem coisas que eu estou dizendo 1, 2, 3 vezes. E eu estou te mostrando: sou eu. Será que você não está vendo que sou eu falando? Já é a 3ª vez, sou eu te mostrando. Sou eu te mostrando. Sou eu te mostrando, sou eu te mostrando, sou eu te mostrando.
Sou eu te alertando, não vá, não faça isso. Não faça isso, não faça isso. A minha voz te preserva, filho. A minha voz te preserva. Oh, aleluia. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Mas quando vem o lobo e o mercenário, de modo nenhum seguirão o ladrão. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Está na hora de você começar a conhecer e a se familiarizar quando é Deus falando. Já perdeu a referência de que é Deus falando. Em nome de Jesus, eu declaro libertação hoje na tua vida. Eu declaro libertação nesta noite de toda voz demoníaca soprando no teu interior. Oh, toda voz que quer confundir para que você não ouça a voz do Senhor. Teu Deus está quebrado agora em nome de Jesus. Vozes demoníacas, sai agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que nos assiste, ouça a voz do Senhor teu Deus. O Senhor é todo poderoso. A voz dele, comece a ouvir a voz do Senhor. Vai buscar ele. Pastor, eu não sei o que é a voz do Senhor. Vai buscar ele. Vai. Insista. Batei, e abrir-se-vos-á. Bata até você ouvir a voz. Até você ouvir. Até você sentir ele falando com você. Até você ter experiências com ele. Bata, mas bata até a porta se abrir. Que o Senhor te abençoe. Debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Você que tem o seu